Qual que deve ser, então, na sua leitura, essa resposta do Estado brasileiro a essa sanção americana aí colocada ao ministro Alexandre de Moraes? Paula, voltando, existem dois pontos que a gente tem que analisar com muita parcimônia e que, para mim, está sendo extremamente equivocado, tá? O primeiro ponto é que a gente está trabalhando com uma visão de diplomacia muito do século passado. E quando eu digo do século passado, ela é ancorada em dois pontos. Primeiro, no multilateralismo, que não existe mais. Essa é a palavra. Esse multilateralismo não está funcionando, pelo menos com os Estados Unidos, tá? O resto do mundo ainda existe, mas os Estados Unidos, na visão de governo Trump, tem uma ojeriza ao multilateralismo, e sim às relações diretas entre os países lideradas pelo próprio presidente Donald Trump. O segundo ponto é que não há instituições internacionais, OMC, ONU, que possam regular as relações entre os países, sejam eles mais fortes. A gente está dentro da chamada Realpolitik, onde o mais forte impõe a sua capacidade operacional, no caso dos Estados Unidos. E isso está acontecendo, a gente viu isso acontecer na última vez, na década de 30 do século passado, que não é um momento bom, não é algo positivo, mas é o que temos. E esse é o ponto principal. Eu estou vendo muita análise, e com todo respeito aos analistas e principalmente aos professores de direito internacional, mas todo esse conhecimento que nós temos nos últimos 70 anos, durante esse momento do governo Trump, ele é inócuo. A gente tem que entender que o presidente Trump está usando toda a força e a coação do sistema americano contra os países. E eu vou fazer uma análise, e é interessante, do que eu vejo aqui na mídia americana. Os Estados Unidos está com a visão, pelo menos uma parte da mídia centro-direita, de que o STF brasileiro, que é o centro da discussão quando a gente fala disso, ele se tornou um tribunal político, desde o mensalão, a descondenação, do presidente Lula, o processo contra o presidente Bolsonaro, o que vocês mesmos estavam dizendo no bloco anterior, esse jogo combinado de processos e de dar direito ao governo federal de burlar decisões do legislativo, ou até mesmo criar crédito suplementar quando não devia, tudo isso passa para os americanos o seguinte: olha, o Brasil não tem um judiciário independente, tem um judiciário político. Se é um judiciário político, está, digamos assim, ciente e disposto a enfrentar os riscos políticos internos e externos. Então, a pressão e toda a lei Magnitsky, todo tipo de pressão que o presidente Trump está fazendo, que é uma pressão política, ele está fazendo sobre um tribunal que, do ponto de vista deles, é político, não é jurídico. E essa é uma visão completamente diferente do que o Brasil está tentando passar, que o STF é um tribunal independente e que a maioria da população brasileira não acredita mais nisso. Entende que as decisões dos juízes são da cabeça deles, de órgãos e visões políticas. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente está falando de decisões de independência e soberania do judiciário, independência e soberania do quê? Se parte da população brasileira não acredita nisso, e externamente o mundo não está acreditando. O mundo, quando eu digo Estados Unidos, não está acreditando nisso. Então, nos coloca em uma situação difícil. E esse é o meu ponto. A quebra da institucionalidade brasileira, do ponto de vista de separação e tripartição dos poderes, e que cada um devia estar no seu quadrado fazendo o que a Constituição deve, está cobrando o seu preço, está cobrando o preço mais caro. E quem está pagando isso é a população brasileira, com as tarifas, com possibilidade de novas sanções, até mesmo vistos de brasileiros podem ser proibidos durante a Copa do Mundo. Então, para mim, a Realpolitik está se impondo no Brasil da pior maneira possível. E a culpa não é só dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não deveriam estar fazendo isso, mas ele pode fazer isso. O Brasil não deveria estar sofrendo isso, mas nossos líderes e nossas instituições causaram isso também. E esse é o grande problema que eu vejo do ponto de vista institucional no Brasil.